Olá, muito prazer. Meu nome é Elisângela, sou psicóloga clínica e estou hoje aqui para responder algumas questões a respeito da saúde mental da mulher. Vamos lá para a nossa primeira questão? Como as mudanças hormonais da adolescência afetam a saúde mental das meninas? Mexem diretamente as mudanças hormonais com o humor e, consequentemente, a motivação dessa adolescente. Podem aparecer sinais, mudanças como sonolência, alteração do apetite, dores de cabeças frequentes. Podemos observar uma queda de rendimento escolar, sinais de um humor deprimido, apatia, desesperança, a própria ansiedade e uma irritabilidade também. Agora, a nossa segunda questão. Quais sinais indicam que uma adolescente pode estar sofrendo ansiedade ou depressão? Sinais comportamentais e sinais queixas físicas também. Comportamentais. Alterações de sono e apetite. Dorme demais, come demais ou ao contrário, dorme pouco, se alimenta pouco. Observamos também a dificuldade na interação social. Por vezes aparece a perda de interesse em atividades que até então essa adolescente apreciava, hobbies, estar com os amigos, ou seja, a presença de um possível isolamento. Alterações de humor também surgem por aqui. E também notamos que pode ocorrer a proximidade com substâncias, cigarro, drogas aí de maneira geral. As queixas físicas, elas podem aí ser resumidas como somatizações, dores de estômago é muito frequente, uma irritabilidade, uma inquietação, né? O próprio processo mesmo, né, de ansiedade ali exacerbada, o bruxismo também entra aqui nessa questão, né? E também a dificuldade desta adolescente em tomada de decisões. São alguns dos sinais. Vamos para a nossa terceira questão. Terceira questão. Como lidar com a pressão estética e a busca pelo corpo ideal nessa fase? Aqui, pessoal, eu acredito que dá pra gente dividir em 3 eixos, tá? O primeiro é, desde a infância, a família, as pessoas próximas, trabalhar em cima da alimentação, desta autoestima. Isso vai fazer com que o sujeito, desde a sua infância, desde criança, comece já a aprender autocuidado e, consequentemente, esse processo de autoaceitação também. Isso iniciado na infância, automaticamente na adolescência, a possibilidade de encontrarmos dificuldades, ela se torna menor. O segundo item, o segundo eixo, que eu acredito ser muito importante, é o próprio contexto familiar de maneira geral, né? Então, os próprios pais, seus familiares se autoaceitando, né? É por intermédio do comportamento que o sujeito aprende, não é somente por intermédio da fala, é o que nós fazemos, né? E não só o que nós falamos. Então, se existe dentro da família um processo de autoaceitação, consequentemente isso será introjetado, né, por esta adolescente. E óbvio, abrir espaço para empatia, para fala, para a própria escuta, para que a gente possa contribuir para a formação de adolescentes com senso crítico, né? Adolescentes pensantes e não passivos. Um terceiro e último eixo, na minha opinião, resume-se à própria procura pela psicoterapia, pelo acompanhamento psicológico. Pode acontecer dessa adolescente ser muito ansiosa, deprimida, perfeccionista, rígida consigo mesma e, consequentemente, uma ajuda, uma orientação profissional tende a trazer melhores mecanismos de enfrentamento dentro do processo de autoconhecimento em si. Quarta pergunta. Como orientar uma mulher que tem medo de procurar ajuda formal, delegacia, hospitais, após sofrer violência? Acredito que o primeiro ponto, pessoal, é a respeito da culpa, né? A mulher se sente muito culpada, envergonhada e por vezes com dificuldade até de reconhecer essa violência, nomeá-la, né? Às vezes depende financeiramente desse companheiro, então é um processo muito mais amplo do que a gente possa aí imaginar. Creio que o primeiro passo é trabalhar em cima da escuta, né? É trabalhar em cima do acolhimento a essa mulher, né? Que consequentemente deve estar se sentindo perdida, ou até mesmo com dificuldade, como eu disse, né? De reconhecimento de toda essa demanda, né? Então, creio que o primeiro ponto seria esse, né? Da validação, da escuta, da empatia. E existem várias instituições também que podem ajudar essa mulher, né? Quanto a essa questão, e também o acompanhamento psicológico, para que ela possa organizar melhor os seus pensamentos, né?
entender a gravidade desse assunto, compreender o que está acontecendo ali com ela, tá? Então, acreditar nela, escutar essa mulher, né? Deixar claro que ela não está só, instituições que podem acolher esta mulher e, óbvio, né, o acompanhamento psicológico como uma grande ferramenta na sua saúde mental. Quinta questão. Como lidar com estigma e preconceito no ambiente escolar ou de trabalho durante a transição de uma mulher trans? Alguns pontos aqui direcionados à própria pessoa, né? A essa mulher trans, né? Buscar ajuda psicológica, ajuda profissional, para que ela possa se fortalecer e trabalhar também, né? Diante do enfrentamento da transfobia. E, claro, buscar redes de apoio familiar, comunidade, amigos, que certamente vai ajudá-la e muito. Um outro ponto são as questões voltadas para a própria sociedade, né, pessoal? Então, nas escolas, trabalhar muito em cima do tema, políticas inclusivas precisam acontecer, contratação de profissionais, professores que trabalhem em cima desse tema da diversidade, rodas de conversa, diálogos frequentes. Nas empresas, no ambiente organizacional, falta políticas públicas também, trabalhar fortemente na escuta e na fala nesse contexto, né, em prol aí da diminuição de um pré-conceito e levar muito a sério a questão do assédio, muito a sério. Vamos para a nossa outra questão? Como orientar adolescentes a lidarem com bullying ou críticas sobre o corpo? O primeiro ponto é falar a respeito. Desde sempre é importante no contexto familiar, o qual esse sujeito, né, está inserido, o qual a adolescente está inserida, conversa, diálogo, aberto, claro, transparente. À medida que de repente o adolescente percebe que isso está acontecendo consigo, o primeiro item é buscar uma pessoa de confiança para que essa adolescente possa se abrir. Seja amigo, seja o diretor da escola, seja a psicóloga que está atendendo ou da própria escola, enfim, alguém o qual ela confie. E um terceiro ponto, óbvio que eu estou falando de maneira, né, muito resumida, é denunciar, pessoal. Isso aqui gruda, né, automaticamente na prevenção. Então, a denúncia do que está acontecendo. Vamos para a nossa outra questão? Sétima questão, pessoal. Quais estratégias ajudam mulheres a manterem o equilíbrio emocional durante a menstruação? Essa pergunta é bem bacana. Exercício físico, né, pessoal? Exercício físico é fundamental porque vai liberar endorfina, consequentemente, liberando a endorfina, a gente reduz a possibilidade de estresse e, óbvio, também as oscilações de humor. Além do exercício físico, é importante também o processo de uma alimentação saudável. Além dessa alimentação, a qualidade do sono. O sono é um grande termômetro da saúde mental. Como essa mulher está dormindo, de que forma e com qual qualidade ela está dormindo. A prática também de técnicas, pessoal, respiratórias, relaxantes, como o próprio yoga, né? A meditação, é super importante, é uma baita ferramenta também em todo esse processo, tá? Diminui a ansiedade, a irritabilidade, né? Aquela inquietação que o processo de TPM, esse momento da TPM traz. É óbvio, pessoal, que se nós estivermos falando já de um transtorno desenvolvido, por exemplo, o transtorno, né, disfórico aí pré-menstrual, já se faz necessária a presença do psiquiatra e tomar, né, antidepressivos, tá? E o último ponto que eu acredito, julgo ser bem importante, é estar se autoavaliando sempre que possível, né? Óbvio que existe todo um processo em cima, né, da menstruação, mas por vezes, né, será que é somente, né, a menstruação em si? Ou eu estou colocando na conta, né, da menstruação todas as minhas mudanças, minhas atitudes, os meus comportamentos. Então essa autoavaliação também é super importante, tá? Não descaracterizando jamais o período, né, ali de TPM, o período menstrual que mexe, sim, de maneira severa com esta mulher. Vamos para outra questão? Qual a importância do diálogo familiar no bem-estar psicológico dos adolescentes? Essa pergunta é gigantesca, a resposta, né? O diálogo é tudo, simplesmente tudo. O diálogo ele vai possibilitar uma autoestima fortalecida, vai possibilitar um ambiente seguro, né? Vai possibilitar a chegada de valores ali, né, para aquele sujeito, a escuta,
um acolhimento. Então, o diálogo ele é uma ferramenta primordial para a formação psíquica desse sujeito, desde a infância e, óbvio, passando também aí, né, pela adolescência. Então, ele é fundamental. No diálogo, o sujeito ele vai se sentir mais seguro, e esse interno seguro vai conseguir resolver conflitos, vai conseguir lidar melhor com as questões próprias e, consequentemente, com as relações também para com este outro, seja quem for. Por isso, né, que nós sempre vamos aqui reforçar a importância das figuras familiares mais próximas, né? Os pais, os cuidadores. Prestem atenção na adolescência, né? Julguem menos, conversem mais, escute a empatia, a paciência, porque certamente vai valer muito a pena. Vocês são pessoas fundamentais para que esse adolescente daqui a pouco possa se tornar um adulto saudável. Agora a nossa nona questão, pessoal. Quais redes de apoio existem para mulheres que passaram por situações de abuso, estupro ou agressão? Primeiro ponto é a central mesmo, né, de atendimento à mulher, que é o 180, tá? Nós temos o Centro também de Defesa e de Convivência da Mulher em São Paulo, além de muitas ONGs disponíveis como rede de apoio a essa mulher, como, por exemplo, o Projeto Bem Me Quer, as Justiceiras, dentre tantas outras, tá? E temos também uma novidade, que é o APP, né, de São Paulo, Mulher Segura, que também funciona como uma rede de apoio. Agora, a nossa 10ª questão. Como identificar quando a mulher precisa de acompanhamento psicológico? Pelo comportamento, pessoal. Então, essa mulher, ela pode, apresentar várias alterações de comportamento. Vou citar somente algumas aqui, né? Alterações como uma ansiedade exacerbada, a apatia, né? A perda de interesse, né? Por atividades, pelo social, um cansaço excessivo. Essa mulher, ela pode apresentar alterações de sono e apetite. Lembra? O sono é um grande termômetro, né, da saúde mental. Ela pode apresentar também que está vivenciando um processo de luto, o qual, né, nós observamos que está mais difícil ali para ela. Ela pode apresentar traumas realmente, né, nomeados. Além disso, ela pode desenvolver processos de autossabotagem, quando essa mulher está procrastinando por demais, né? Quando ela está com muitos pensamentos ali negativos, o pessimismo muito evidenciado, dentre tantas outras demandas, pessoal. Então, por intermédio do comportamento, né? Quando essa mulher ela tem prejuízos na sua dinâmica de vida, no seu dia a dia, nas suas relações, sem dúvida nenhuma é hora de buscar ajuda. E fora esse contexto, claro, né, a psicoterapia é um processo de autoconhecimento. Então, nós não trabalhamos somente, né, com já os conflitos ali estabelecidos, mas sim pessoas que vão em busca de maneira preventiva se autoconhecer, ok? Vamos para a nossa última questão, 11ª. Como psicóloga, você conseguiria dizer como uma mulher poderia reconhecer quando estiver em uma situação de abuso? Também temos vários itens aqui, né, para a mulher ela conseguir entender, né, se compreender dentro de um processo, de uma dinâmica de abuso, tá? Um deles, vou citar aqui para vocês para a gente iniciar. O isolamento social. Quando essa mulher ela está com humor deprimido, quando ela recebe ameaças, quando ela passa por xingamentos, difamação, quando existe um controle ali patrimonial, por exemplo, né? Quando ela está ali vinculada, né, a algum parceiro, alguma parceira, então tem um controle, uma retenção dessa questão financeira, né? A gente está falando de vários itens aqui voltados de fato, né, para uma situação de violência psicológica, tá? Ciúmes excessivo, a possessividade, acusações constantes, né, a depreciação dessa mulher, o não estímulo, né, para ela se desenvolver, para ela, enfim, buscar novos voos, né? A gente nota, de forma geral, que essa mulher em situação de abuso, ela perde o brilho no olhar mesmo, ela perde, né, a vivacidade, tá? Então, esses são alguns pontos os quais a gente pode identificar, né? A gente pode reconhecer quando uma mulher está em situação de abuso. Claro que eu trouxe aqui respostas de forma geral, de maneira extremamente resumidas a vocês. Foi um prazer. Até breve.